Mas se você viveu segundo a lei, se esforçou para fazer o melhor dentro da sua possibilidade, a desencarnação é uma lâmpada que se apaga. Que a boa querosene, a lamparina apaga. Não sei se vocês se lembram de lamparina, mas eu ainda era menino, ainda tinha lamparina nas fazendas, né? Muito pouco tempo atrás, algumas ainda tem, né? Metido a provas realmente. Então, gente, é isso, né? E o Kardec faz aqui uma pergunta que é muito importante para que a gente acorde para essa realidade de não deixar nascer os nossos pequeninos. Quantas leis têm sido aprovadas em vários países, inclusive no nosso, permitindo o aborto em determinadas fases aí da gravidez. Um erro por falta de conhecimento, com todo respeito. Porque se conhecesse o que nós estamos estudando aqui, jamais alguém se aventaria a fazer uma coisa dessa. Bom, eu acho que eu já falei demais, nós já temos bastante coisa para conversar aí, perguntar, responder, e se tiver qualquer pergunta difícil, eu passo para o Derni com certeza, que está pronto para responder, né, Derni? Vamos lá, então. Tá certo, Max. Muito bom, viu? Muito, muito bom. Excelente aí as explanações. Eu vou passar a palavra agora à Paula, para ela poder mediar aí a parte, essa, essa comunicação com os internautas. Boa noite, Paula. Boa noite, paz a todos. Então, vamos lá para o nosso momento de interação. Vou iniciar fazendo a leitura dos questionamentos no chat e no YouTube, e a gente pode ir intercalando aqui com aqueles que queiram trazer algum comentário online, certo? É só sinalizar aí para a gente. Então, o primeiro questionamento registrado lá da plataforma do YouTube coloca o seguinte: ao reencarnar, é como se fosse uma segunda morte para começar uma nova existência? Sim, essa analogia é boa, porque o espírito morre para o mundo espiritual quando desce para cá, e a gente morre para o mundo físico quando volta para lá. Né? Só que, como a gente já viu, é melhor voltar para lá do que vir para cá, viu, gente? Porque a gente sabe que aqui os compromissos que a gente assumiu no planejamento reencarnatório, eles causam certo medo na gente, né? Porque a gente não sabe se vai conseguir cumpri-los, né? Então é assim, mais difícil. E para quem ficou lá, do mesmo jeito para quem ficou aqui, é possível o reencontro. Como é que é possível o reencontro? Pelos momentos em que você se desdobra, o que é comum a todos nós, não precisa ser médium ostensivo, porque médium todos nós somos, mas se você tiver um pouco de conhecimento, você sabe que muitas vezes alguém acorda assim, ah, sonhei com vovó. Você não sonhou com vovó, não se encontrou com a vovó. Provavelmente ali está muito claro, dependendo da descrição de alguém, você pode facilmente dizer se ele encontrou ou não. Então a gente tem que lembrar que essa separação, tanto para quem vem de lá para cá, que se afasta dos que ficaram lá, que são seus familiares também, e constrói uma nova família aqui, a gente não perde contato com eles enquanto eles estão lá. E mesmo que algum deles reencarne aqui, a gente pode encontrar com eles também, quando eles também desdobram. É muito comum, Allan Kardec fez uma pergunta dessa no Livro dos Espíritos, da gente encontrar pessoas que estão vivendo em outro país, e nós aqui vivendo num país aqui, por exemplo, nosso, e que nós fomos companheiros, somos afetos, são pessoas ligadas de várias encarnações, mas que agora estamos seguindo caminhos distintos. Né? Ele lá na Inglaterra, por exemplo, eu aqui no Brasil, a gente não está se vendo, mas durante o sonho a gente confabula, a gente conversa, sabe aquele amigo que você gosta, que você procura falar com ele, você vai falar. Então, assim, é bom a gente saber que essa morte, a palavra morte que foi usada pela internauta, essa palavra morte ela tem que ser colocada uma aspa nela. É, na verdade, vamos dizer assim, um desaparecimento temporário e não final, porque você pode aparecer de novo. Agora, você não vai estar morando lá. Vamos imaginar o André Luiz lá com a com Lisas, a dona Laura, né, lá na casa onde ele estava habitando. Eles tinham a casa lá. O Ricardo, por exemplo, já tinha desencarnado, já tinha reencarnado. Inclusive, tem
um momento que o Ricardo é levado lá para eles conversarem, a dona Laura iria reencarnar, eles iriam se reencontrar de novo. Então, cada um tinha uma casa. Ela estava morando numa casa no mundo espiritual e ele estava morando numa nova casa no mundo físico. Mas eles se encontravam periodicamente, né? O Ricardo, quando voltava, ele já era um menino, uma criança, ele se manifestava como um adulto. Então, assim, como um adulto que era o Ricardo que a dona Laura conhecia. Então, assim, gente, essa separação, essa morte é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Não há morte, há apenas um temporário mudança de dimensão. Você sai de uma dimensão e vai para outra, seja daqui para lá, seja de lá para cá. Mas é tudo parte de um processo de desenvolvimento, de progresso, de evolução de cada um de nós. Então, temos que aceitar isso com tranquilidade e, quando formos dormir, façamos prece, pensamos aos nossos benfeitores para poder nos ajudar a encontrar com as pessoas com as quais nós nos damos bem, estamos com saudade, sem saber, às vezes, sabe aquela saudade que você não sabe de onde vem? Às vezes é uma saudade que você tem lá de alguém ou de um lugar que você viveu com alguém e que você, às vezes, não tem noção de que isso seja. Mas quando você desdobra, você vai para o mundo espiritual, essa noção que você parecia não ter, você vai ter a certeza quando você encontra a pessoa lá, fulano, você aqui, quanto tempo? A gente sabe que isso acontece, gente. É só você estudar a literatura espírita, sobretudo as obras de Chico, que você vai ver vários exemplos disso, né? É isso. Excelente. Vamos então, na sequência, temos como é explicada a presença da alma junto aos pais, especialmente a futura mãe, antes da formação do corpo. Qual é o papel dessa proximidade? Então, como nós falamos, né? São três fases. Ligações fluídicas, não há ainda a verdadeira ligação que mantém a criatura presa à mãe, mas já há a ligação das confabulações que foram feitas no planejamento reencarnatório, e quando esse espírito chega para se aproximar da mãe, ela vai ter a oportunidade do que André Luiz chama lá no livro Obreiros da Vida Eterna para desencarnação de excursão de adestramento. Não me falha a memória, é o capítulo 17 do Obreiros da Vida Eterna, que os desencarnantes são levados à casa transitória de Fabiano, e eles são levados quase uma semana antes da desencarnação para eles se ambientando para onde eles ficarão. O mesmo eles fazem, descendo o Silvio de Mundo, vem uma semana antes, para poder se aproximar da mãe. A mãe, quando vai ficando próxima, ela vai ficando mais tendenciosa. Por exemplo, é muito comum uma mãe acordar e falar assim, gente, eu acho que eu estou grávida. E ela não acha, não, ela está grávida mesmo. Porque essa coisa é forte, né? A vinculação é grande, ela encontra. Se vocês lembrarem, o André Luiz descreve que Segismunda entregue bebê para ela em espírito, e ela abraça aquele bebê e diz ele que daqui até os 9 meses ela não larga dele. Onde ela vai, espiritualmente falando, ela está com ele. Então essa ligação é muito forte, gente. É por isso que a gente até arrepia quando houve alguém falando em aborto, porque é uma coisa que deve causar um terror no espírito que está reencarnando, que ainda tem certa lucidez, que consegue captar ainda os pensamentos da mãe. Uma mãe que está, vamos dizer assim, maquinando, criando a ideia de desencarnar, de abortar, o espírito está captando tudo isso, porque é uma interação entre a mãe e o filho muito grande, é como um médium. A mãe dá passividade para o filho recebe o que a mãe está falando, então ali é muito perigoso. Os pensamentos da gravidez, gente, para poder aproveitar essa oportunidade, tem que ser os mais elaborados possíveis, os mais bem em paz, o máximo possível a mãe deve procurar ambientes que são de paz, ouvir músicas suaves, enfim, evitar turbulências, evitar pessoas que pensam em aborto. Por quê? Porque você ajuda o seu bebê, futuro bebê, a se formar de maneira psíquica não traumatizada, né? Como alguém que possa ter tido vamos dizer assim, a ameaça de um aborto. É muito comum quando nasce, se você fizer uma regressão de memória, quando no passado eles faziam, não estamos recomendando nenhum que se faça, você consegue chegar a um trauma que é do período uterino, que você vê que tem ali um caso em que ele sofreu medo de perder a oportunidade da reencarnação. Então é muito, muito importante esse contato e que aquela que vai ser mãe aproveite esse nobre momento que só as mães podem ter de dar oportunidade ao novo espírito de ter novas experiências na Terra. E
Ainda nesse assunto, a próxima questão coloca: por que a concepção é considerada um momento crucial na formação dos primeiros laços entre a alma e o corpo? É uma questão de, vamos dizer assim, ponto de partida. No momento em que ligou, se você pegar a descrição de André Luiz lá, você vai ver que o Alexandre isola o espermatozoide que contém o planejamento reencarnatório ideal, faz com que ele alcance o óvulo, e quando ele entra no óvulo, que a fecundação se deu, o Segismundo é então colocado ao lado dela. Aquele momento em diante, houve o primeiro momento de ligação. É uma linha magnética, vamos chamar assim, de atração, que já está ligando um com o outro, como se fosse um ímã com campos de força. E cada vez que esse processo da mitose vai acontecendo, cada vez mais vai ampliando essa linha de força que mantém ligado aquele corpinho novo, espiritualmente falando, ao corpinho que está se formando, que é uma réplica que ele vai ter dentro do ventre materno. Então, é uma demarcação. Ainda assim, não é, como dissemos, um momento em que está completamente enraizado. Pode haver, como nós falamos, o aborto espontâneo, porque o espírito ainda tem lucidez, até um certo pedaço de lucidez, e ele pode desistir, como acontece, por incrível que pareça, com muita frequência. Algumas pessoas nem sabem que tiveram aborto espontâneo, algumas mulheres tiveram um sangramento, não entenderam o que aconteceu, pode ter sido um aborto espontâneo sem que ela tenha nem tido noção disso. É porque, como dissemos, descer para cá, para a carne, é um desafio para o espírito, e ele tem que tomar esse cuidado. Então, gravidou, tem certeza que a fecundação existiu? Olha, é aquele momento, já está reencarnando, não tem não. Antes de reencarnar, você tem só ligação fluídica, e ela é frágil. Você pode, não quero mais receber esse menino na minha casa. O Adelino podia ter falado isso e não ter aberto mão, não ter sido permeável ao convite de Alexandre para que ele revisse a situação e ter permanecido. Pronto, esse processo não aconteceria, ele não seria miniaturizado e ele continuaria no mundo espiritual aguardando uma oportunidade. Mas uma vez que houve a concepção, acabou, ele já está miniaturizado, ele já está se ligando, e ali é encarnação acontecendo mesmo. E é aborto mesmo se você fizer o rompimento. Pílula no dia seguinte é aborto. Vamos então, na sequência temos: é comum um planejamento reencarnatório já se saber com quem irá se unir e quais serão seus filhos? Você sabe o planejamento geral, você sabe ele tintim por tintim, antes de nascer. Agora, quando você nasce, você tem momentos que são especiais, vamos chamar assim. Você olha, você está numa fase aí de uma juventude, né? Você olha para uma criatura e fala assim, Jesus, quem que é essa? O zoinho faz assim, tic, 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 bate falando assim, essa é a alma da minha vida. E você está falando uma verdade, porque, na verdade, de alguma forma, criam-se condições para que a atração entre dois seres aconteçam de forma tal que eles se unam. Mesmo que esses dois seres, depois de unidos, não sejam lá muito harmônicos, tenham brigas, etc., mas é uma união necessária para que eles restabeleçam a paz que perderam lá atrás. Então, ao certo encantamento, hoje a gente não vê isso com tanta clareza, mas na minha época, gente, namoro era uma coisa tão diferente do que é hoje. A gente levava um tempo, como diz o outro, flertando a menina, olhando para ver se vai dar, e só depois de um tempo pegava na mão. Levava um tempo, tinha até noivado, eu não sei nem se tem isso hoje. Você colocava uma aliança para significar que você já estava comprometido, viu, Bernie? Não pode fazer coisa feia depois disso. E aí, hoje, você percebe que isso não acontece desse jeito. Então, essas fases, elas foram, vamos dizer assim, abreviadas, numa fase talvez mais curta, mas o mecanismo, né, espiritual é o mesmo. Se você tiver que se ligar a alguém, você vai se ligar, você não vai saber por quê, você não vai conseguir articular raciocínio lógico se você não conhecer, obviamente, o espiritismo. Mas você vai saber que alguma coisa tem atrás disso, porque essa ligação de você com essa pessoa não aconteceu por acaso, não. Tem razões que estão plantadas lá no seu planejamento encarnatório. Durante o desdobramento pelo sono, você tem acesso a isso se for permitido. E você pode perfeitamente saber que você tem reencontros espirituais que você arquitetou, que você planejou, que você elaborou enquanto estava desencarnado. E eles vão acontecer se eles forem os principais, né? Porque as coisas secundárias vão acontecer segundo
os movimentos naturais da vida e o seu livre-arbítrio. Mas, por exemplo, a família que você vai nascer, se ela é rica, se ela é pobre, se sua mãe é bonita, se é feia, se ela é brava, se ela não é brava, isso não vem ao caso. Você vai nascer naquela família, isso você não tem como inventar. Agora, permanecer naquela família depois de adulto é outra história. Tem filhos que abandonam os pais, tem pais que enxotam filhos. Situações aí são tão difíceis que, às vezes, acontece esse desmando entre ambas as partes. Mas o normal é essa família persistir. Por quê? Porque você a escolheu antecipadamente. Então, isso é uma espécie de destino. O destino de nascer nessa família foi você que traçou. E ele está acontecendo agora segundo o que você quis, o que você desejou por causa das suas necessidades espirituais. Muito bom. Vou abrir aqui agora para franquear a palavra àqueles que queiram. Já temos um inscrito aí, então pode fazer uso da palavra aí, Derne. Boa noite a todos, mais uma vez. Agradecer, em primeiro lugar, Maxilano, em nome de todos aqui, Max, da Cavile, do Ernesto Dantas, daqueles que estão assistindo no YouTube, que fica gravado, essa oportunidade que a gente tem de estar conversando com o Maxilano e estudando junto o Livro dos Espíritos. O quanto que a gente aprende quando estuda em grupo, isso é impressionante. Porque esse assunto, principalmente aí, quando eu tive a oportunidade de ler há muito tempo, eu li esse capítulo que Marx está falando aí, eu fiquei impressionado do processo de gravidez, o tanto de envolvimento que tem da espiritualidade nesse período que antecede, no período da própria gestação da mulher dos 9 meses, e pós esse período, a gente fica impressionado dos cuidados que são cercados esse momento. Mas aí, Max, diante da questão apresentada hoje, eu tirei uma pergunta interessante. A gente vê hoje muito falar em condomínio espiritual, em múltiplas personalidades, né? Então, assim, como as pessoas estão nos assistindo aqui, eu queria tirar uma dúvida da seguinte maneira aí, que pode ser a dúvida de muitos. Está bem clara aí a resposta dada pelo espírito, que é um ocupa o corpo, não é isso? Passa a ser dono daquele corpo ao qual ele vai nascer e vai gerir. Mas ainda assim que ele ocupa esse corpo, Marcos, desde o início, ali na concepção, pode acontecer de outros espíritos também passarem a ocupar e dele fazer uso sem que o outro possa ter muita voz ativa? Então, Allan Kardec estudou esse tema e isso chama possessão. Você está perguntando se pode haver a possessão. Inicialmente, Allan Kardec, quando foi indagando aos espíritos, os espíritos disseram que um espírito não pode ocupar um lugar do outro, em definitivo, porque é unido célula a célula, molécula a molécula, átomo a átomo, e isso só vai se desfazer quando esse espírito tiver desligado célula a célula, molécula a molécula, átomo a átomo. Aí, então, houve o desligamento e o corpo torna-se um corpo inerte. O que pode acontecer é o que você vai entender lá na frente, quando Kardec vai estudar em Agendas, lá na Revista Espírita, ele torna a falar desse assunto, ele falou que tinha sido muito rigoroso na sua concepção disso. Pode haver, ainda que não definitivo e não ao mesmo tempo, a coabitação, sim, de um espírito que a gente pode chamar aí de possesso, né? O espírito fala, o corpo da pessoa é utilizado pelo espírito, ela fala com a voz dela, com a história dela. Quem conhece a pessoa, ela sabe, vai identificar essa pessoa. Eu, particularmente, tive um caso que tem uma mocinha que você via claramente, ela tinha um momento em que ela tinha um caráter totalmente clássico. Não fumava, não bebia, era daquela pessoa séria, aquela pessoa bem centrada. E depois, em outros momentos, você encontrava uma pessoa bonachona, risonha, bebia, falava, dançava, completamente diferente. E, às vezes, você perguntava para ela o nome, ela falava o nome de outra pessoa, e não dela. Então, ela transitava entre duas personalidades, e quando a gente lê Condomínio Espiritual do Hermínio Corrêa de Miranda, a gente vai ver que isso é possível. Essa permissão de uma entrada, ela é temporária, não pode a pessoa ficar definitivamente no corpo, tanto é que transita e sai, você pode perceber isso. Mas ela pode ter dois viés, aí que é o preocupante. Ela pode ter o viés da possessão no sentido de uma obsessão, então aí você tem um espírito que faz, como a gente viu vários casos no Evangelho chamados de endemoniados, né, que eram aqueles casos em que o menino, por exemplo, era jogado no chão, no fogo, etc. Esses casos é a possessão no sentido ruim.
Mas existe, Kardec discutiu isso muito bem na Gênesis, a possessão no sentido normal, em que a pessoa concede ao outro espírito a permissão para utilizar seu corpo. Quer ver um caso mais clássico? É quando você vê o Divaldo Franco dando passividade ao Dr. Bezerra de Menezes, em que você vê que só falta ver a barba do Dr. Bezerra no Divaldo. A fisionomia começa até a mudar, você percebe claramente a voz, a pausa, o jeito de falar, você vê que não é, ainda que a garganta seja a mesma, que o corpo seja o mesmo, você vê que não é Divaldo. Tanto é que quando o Dr. Bezerra deixa o corpo, o Divaldo fica meio tonto ainda, demora a chegar no lugar para se sentar. Se você pegar vários casos em que isso aconteceu, você vai ver que tem um padrão. E é bem típico de uma possessão concedida. Essa é que houve a permissão, porque o Espírito solicitou, para que ele fosse reconhecido de maneira inequívoca. Dr. Bezerra, por exemplo, ninguém tem dúvida de que é ele quando esse processo de psicofonia, como nós chamamos, acontece no final de certas palestras do Divaldo. Então, essa possessão, ela é temporária e ela tem dois vieses, né? O permitido e o não permitido, que vai contra a vontade do indivíduo, e esse é o pior dos danos, né? E é muito confundido, às vezes, com o que nós chamamos de subjugação, que são duas coisas diferentes. A subjugação é sempre para o mal, é um processo de obsessão severo, né? Nós temos 3 níveis: obsessão simples, obsessão que nós chamamos por fascinação, e aquela que nós chamamos por subjugação. E entre esses, que a gente não chama de obsessão, a gente chama de possessão, pode ter o lado que é um processo obsessivo, e pode ter o lado que é um amigo querendo se utilizar do corpo. Agora, isso não é comum, né? Você não vê isso toda hora, isso é uma coisa bastante comum. Então, quando você encontra um caso desse, como Hermínio chegou a conhecer vários contados nos dedos, né? E ele fez estudos profundos. Quem tiver interesse de saber um pouco mais isso, para mim, o pesquisador que mais foi à frente nesse assunto chama Hermínio Corrêa de Miranda, que já desencarnou e tem uma produção literária muito grande, são mais de 50 livros. E um deles chama-se Condomínio Espiritual, em que ele aborda de maneira magistral esse assunto. E aí ele vai se referir a pesquisadores do século XIX, que ele pesquisava com muito cuidado. Hermínio, inclusive, tinha a habilidade de falar inglês fluentemente, então ele vai nas obras na origem, não pega a tradução, pega exatamente na fonte, e ele faz estudos muito, muito, muito bons, e muito bem direcionados, bem sustentados, e coloca teorias, possibilidades, em que ele vai descrevendo ao longo do seu estudo. Então, convidamos quem tiver interesse a procurar este livro, Condomínios Espirituais, que vai encontrar aí muitas informações acerca disso. Muito bom, Marcos. Eu gosto muito desse assunto porque hoje, assim, esse dia, ela fica muito, assim, de forma unilateral, colocando pontos de vista, por exemplo. Eles chamam de transtorno de identidade, de disfunção de identidade, que é o TDI, ou a múltipla personalidade, né? Então, veja que a ciência espírita tem uma grande colaboração para isso também. Então, não pode se afirmar que todos os casos de transtorno de disfunção de identidade, ela não poderia ser também uma subjugação, uma possessão. Então, esses casos têm que ser estudados. Então, o Espiritismo compreende também que esses casos de disfunção da identidade, ele existe. Pessoas podem estar em um processo de disfunção da sua identidade por questões psicológicas, psíquicas, mas que esses casos também de possessões, de subjugações, são reais. Eu me lembro aqui, só para complementar e trazer mais um exemplo, como o Marcos trouxe aí, é de Edith Fiore, que é uma pesquisadora que trabalha muito nessa área. E nunca me esqueci de um caso que eu li dela, de uma criança que aos 7 anos de idade, por volta de 7 anos de idade, fora fazer uma cirurgia no hospital e entrar naquele estado de coma, e o espírito, naquele momento em que essa criança estava fazendo a cirurgia, ele se apossou, digamos assim, entre aspas, do corpo daquela criança. Isso já tinha passado muitos anos. Quando ela começou a tratar, ela conversava com essa outra personalidade, e depois dela fazer, tipo o que nós fazemos na reunião mediúnica, conversar com o espírito, mostrar as possibilidades de não continuar com aquele tipo de trabalho, e a espiritualidade ali presente também, esse outro rapaz que estava lá, que estava provocando esse tipo de comportamento diferente já na fase adulta, assim que ele decide sair, a criança retoma e volta a ter as fases de aprendizado interessante, como ele havia parado, passando a ser ela mesma.
mostrando nitidamente ali que não era disfunção de identidade, e sim estava havendo ali um caso meio de subjugação de um espírito ou uma possessão nítida e clara. Então, veja que esses dois casos aí estão presentes, e como é bom a gente estar estudando isso aí e usar cientificamente essas análises, como o Marx está fazendo aí, e as referências que Marx trouxe das obras de André Luiz, traz muitas informações, e fora o que a gente conhece de casos que nitidamente comprovam isso, que realmente existem as possessões, como também existem as disfunções de identidade. Os dois casos são reais. Então, precisa ser estudado para saber, de fato, quando é um, quando é outro, mas que acontece e que eles são reais, isso é um fato. Obrigado, Marcos, pela resposta dada. Agradeço muito. Excelente, né? O tema de hoje, bem instigante. Mais alguém inscrito queira trazer alguma contribuição? Então, assim, encerramos aqui o momento de participação dos internautas, né? Foram esgotadas todas as questões registradas no chat e na plataforma. E eu gostaria aqui de agradecer a Max, né, pelo acolhimento do nosso convite, pelas reflexões ímpares, como sempre. Max, muito obrigada. Que tenhamos novas oportunidades. Eu vou devolver a palavra a Clemes para dar sequência ao trabalho. E boa noite a todos. Boa noite, obrigado, Paulinha. Obrigado, Max, agradecer aí mais uma vez, gratidão. É sempre muito bom recebê-lo, estar com você aqui, ter você nesse trabalho, né? Você vem sempre com explanações, explicações aí muito oportunas e bem esclarecedoras. Gratidão aí em nome de todos. Para finalizar, já como uma prece, eu gostaria de convidar aí mais uma vez Graciana Araújo para uma canção. Vamos lá, Graciana, boa noite. Já que nós vamos finalizar com uma prece, nada melhor do que a prece de Sinira Pinto, a prece dos espíritos. Quanta luz! Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim prece, com a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Excelente, Graciano. Muito bom. Obrigado. Gente, boa noite a todos. Um ótimo término aí de semana, né? Continuidade de semana, que eu vou dizer fim de semana, porque não estamos ainda. Mas aí, que Deus abençoe a todos.
e muita paz. Boa noite, gente. Muita paz. Boa noite, gente. Muita paz. Boa noite. Obrigada, Max. Obrigado, gente. Muita paz. Tchau.